Você se considera uma pessoa boa, tanto que se veste de uniforme escolar verde o tempo todo. Só que você é filho de uma mãe alcoólatra, de um pai que foi comprar cigarro e ninguém confia em você. Ou melhor, confia. Esse grande safado. E o cara? Uma garota que deve ter tara por salvar bandido. Um professor aloprado e um cara que quer fazer a sua cara de open bar de porrada. Pura Ash. Mas você é muito mal, hein? Você não cansa de apanhar, não? Boy. Se você não morou numa caverna nos últimos 24 minutos, sabe que eu estou falando de Yu Yu Hakusho. Para com essa porra! Mangá de 1990, anime de 92, velho, mas não tanto quanto o criador desse canal. Mas foi um estrondoso sucesso, rendeu capítulos memoráveis na revista Shonen Jump e picos de audiência do Torneio das Trevas. Além, é claro, de ter uma das dublagens mais impactantes, memoráveis, inesquecíveis da história desse país. Creme de la creme. Eu não acredito. Esse garotinho aí é que é o mandão do mundo espiritual, mas ele é um moleque. Foi exatamente o que eu disse quando eu conheci esse tampinha aí. Então, se você curte Yu Yu Hakusho, games, animes, você está no lugar certo. Você está na maionese. Sai daqui. Se inscreve, seu preguiçoso, e bora pra esse vídeo. Então, esse é Yusuke Urameshi, alguém com quem ninguém tem empatia, quase ninguém gosta dele. Na verdade, a sociedade virou as costas pra ele, não tem referência materna, não tem referência paterna. Logo, se a sociedade vira as costas pra você, você também vira as costas para o duro da sociedade entrar. Se torna um delinquente, que é a única coisa que ele é bom, respeitado, que se enxerga útil e traz dignidade. Tanto que no mangá ele fuma e bebe. Olha isso! Olha isso! Você que fuma maconha. Todas as referências positivas não existem, ou quase todas, porque mesmo quando muitos professores como o professor Akashi e o professor Iwamoto, bando de filhos da mãe, que o tratavam como hostilidade e sonhavam em vê-lo expulsos da escola, parece até sua história, né? A partir de agora não precisa mais vir à escola. Mesmo assim, ainda tinha o professor Takenaka, que sempre acreditou no potencial do Yusuke. Só que, com a vida que o Urameshi levava, como confiar que uma boa ação é mesmo uma boa ação? Afinal de contas, de boa ação, o inferno tá cheio, não é verdade? Só que ele enxergava que, apesar daquela fachada rebelde, das notas péssimas, o protagonista tinha um bom coração e poderia ter se tornado uma grande pessoa. Então é aí que a gente tem três relações fundamentais: o professor Takenada, Keiko Yukimura e o Kazuma Kuwabara. Mas vamos começar pelo professor. O cara enxergava potencial no Yusuke, que ele aprendia as coisas rápido. Moço, pelo amor de Deus, moço, sai de problema, rapaz. Ele também via porque o garoto não era cruel porque queria. Existe um senso de justiça escondido ali. E principalmente, ele reage muito mais como alguém que foi abandonado do que alguém que é naturalmente mau. Que é apenas alguém que nunca recebeu alguma expectativa positiva de ninguém. Então, ele vira uma espécie de figura paterna indireta do Yusuke. Talvez a mais próxima disso no começo da história. Mas como é que se recupera alguém que o mundo já decidiu assim, o que ele vai ser antes mesmo dele decidir o que ele quer ser? Antes dele crescer. Já Keiko Yukimura é praticamente a âncora emocional do Yusuke. Ela representa uma rotina, humanidade, um afeto, uma possibilidade dele ter uma vida comum. Enquanto Yusuke vivia cercado de brigas, violência,
Keiko continuava tratando ele como uma pessoa normal. Isso é crucial. Keiko é uma das únicas pessoas que demonstra realmente uma preocupação genuína. Ela é uma das poucas que vê uma bondade no Yusuke antes mesmo dele se tornar herói e dar um sopapo na cara daquele Toguro. Mas venham na maciota, tá certo? E por último, a relação com Kazuma Kuwabara é uma das melhores construções do anime inteiro. No começo são só dois delinquentes brigando por território para saber quem é o dono da boca. Tentando provar quem é o mais forte. Mas rapidamente fica claro que Kuwabara admira Yusuke profundamente, porque mesmo tomando sacode toda vez que ele bate de frente com Yusuke, ele pede por mais, por outra, e isso traz respeito. O Kuwabara, apesar daquela pose de brigão dele, ele é extremamente emocional, honrado. Então ele enxerga no Yusuke algo como alguém forte, autêntico, impossível de se dobrar. É quase como se o Kuwabara entendesse mais do Yusuke do que o próprio Yusuke se entende dele mesmo. Ficou difícil? Seria mais ou menos assim. Talvez, e somente talvez, tanto Kuwabara quanto a Keiko foram as únicas pessoas que viram Yusuke pelo que ele realmente é, e não pelo que a sociedade plantou nele ou que a sociedade quis que ele fosse. E essas três relações juntas explicam por que Yu Yu Hakusho começa tão bem. O anime, ele não começa falando sobre demônios, torneios. Ele começa falando sobre solidão, rejeição, identidade, pessoas só tentando salvar um garoto antes que ele se perca completamente. E mesmo que sejam apenas 3 pessoas, em meio a todas as outras que te consideram zero à esquerda, acontece o imprevisível. Algo que nem o filho do Ema Daio, o governante do mundo espiritual, o Koema, esperava. Que, rapaz? Tá pensando que berimbau é gaite, é? Yusuke, o cara que todo mundo menospreza, detesta, tem medo ou quer distância, se sacrifica por uma criança. Uma criança que ia ser atropelada e que desencadeia todos os fatos que o levam a se tornar detetive sobrenatural. Fudeu de vez! Mas aqui nesse vídeo eu quero focar só nessa primeira parte. Como mesmo que uma sociedade completamente hipócrita, mesquinha e invejosa pode transformar alguém de bom coração em um monstro. Depois eu vou bater tanto nesse cara, mas eu vou bater tanto. Toda marra e enfrentamento, quem explica isso muito bem é Nietzsche. Até escureceu. Orgulho como defesa contra a humilhação, sobre como os rejeitados fingem ter força que uma pessoa cria para esconder fragilidades, medo, tristeza, insegurança ou dor emocional. É como se alguém vestisse uma armadura psicológica para sobreviver a ambientes difíceis. Por exemplo, atacadão. O Yusuke, ele cria uma máscara de rebelde, mas lá no fundo era apenas solidão. Age como se não ligasse para nada, afinal, se ligar dói, né? Esperam seu fracasso, por isso só sobra o confronto. Afinal, se eu os rejeito primeiro, eles não podem me rejeitar. Bingo! Sou muito inteligente. Nietzsche dizia que, muitas vezes, a agressividade é uma resposta ao sentimento de impotência. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é 2. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Outro filósofo que pode ajudar a gente a explicar todo esse comportamento de Yusuke é o Howard Becker e sua teoria de etiquetamento, que diz que pessoas frequentemente se tornam aquilo que a sociedade insiste em chamar elas. Seria mais ou menos assim, ó. Se todos tratam alguém como problema, oportunidades diminuem, vínculos sociais quebram, autoestima é totalmente corroída e a pessoa começa a agir como se fosse mesmo um delinquente. E isso é muito assustador, porque não acontece só no anime. Quantas vezes, mas quantas vezes alguém escuta desde criança que não presta, que não vai dar em nada, que é um problema, até que ela começa a acreditar nisso.
Ou quando o time inteiro te chama de noob porque você tá 0,20, ou seja, sem justificativa nenhuma, aí você passa a acreditar que é um noob mesmo. Ah, isso nunca vai acontecer. Nunca. Oh, God. Mas o ser humano cansa de lutar contra a visão que o mundo inteiro tem dele. Aí, chega uma hora que ele pensa também, né? Enche o saco, fala assim, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou ser exatamente o que esses arrombados querem que eu seja. Por isso, não seja arrombado. E é aí que Yu Yu Hakusho fica genial, porque aí você começa a perceber que talvez o Yusuke não seja só um delinquente juvenil pronto para ir para FEBEM. Não. Talvez ele seja só um garoto revoltado tentando sobreviver em um mundo que desistiu cedo demais dele. E olha como é que isso muda completamente a forma de chegar às atitudes dele. As brigas deixam de parecer só pancadaria, aquela arrogância deixa de parecer ego, a afronta constante deixa de ser rebeldia vazia. Tudo aquilo começa a parecer um pedido de socorro disfarçado, porque pessoas emocionalmente destruídas raramente assumem que estão sofrendo. Costumam mais é brigar, se afastar, provocar, fingir que não precisam de ninguém. E talvez seja por isso que a morte de Yusuke seja tão impactante logo lá no início da obra, porque é somente depois que ele morre que as pessoas que assistem o anime começam a perceber quem ele realmente era, pois as reações do Kuwabara é desmoronamento. A Keiko entra em choque e o Takenada sente que poderia ter feito algo mais. E sinceramente, isso acontece demais na vida, não é verdade? Muita gente só recebe reconhecimento depois que desaparece. Quando tá ali, tá viva, tá perto, tá presente, só recebe cobrança, julgamento, comparação. E talvez por isso que tanta gente se identifica com o Yusuke até hoje. Porque no fundo, ele representa aquele sentimento de crescer acreditando que o mundo já decidiu quem é você antes mesmo de te conhecer. E mesmo no mundo bosta desse, mesmo cercado por rejeição, ele ainda salva alguém. Ainda protege os outros, ainda tem humanidade. Mesmo numa sociedade mesquinha que o odeia. Maluco? Talvez. Mas quem não é, né? Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? E com isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Se ficou até aqui, curte, compartilhe, dê like, dislike, hype, se inscreve, faz o que você quiser, tem um monte de botão pra você apertar aí, aperta qualquer coisa, porque quando você aperta esse botãozinho aí com o seu mouse, as coisas acontecem, o canal cresce. Ai, que delícia! E a gente consegue fazer mais vídeo pra você. Combinado? Valeu, tamo junto, até a próxima!